Como configurar o melhor atomizador para a minha aeronave? Basicamente, a gente vai entender nesse vídeo que pontos que a gente tem que avaliar e definir na hora de comprar um atomizador para cada modelo de aeronave, entender um pouquinho por que faz uma escolha ou outra na configuração do produto, para justamente tu ter um equipamento que tu fique adequado à tua expectativa de utilização. Então, basicamente, a gente vai ter 4 grandes grupos de atomizadores. São atomizadores em separação, os com defletor e os sem defletor. Normalmente o atomizador sem defletor, que é essa parte aqui da frente, ele é utilizado para aeronaves mais lentas. Por que ele é utilizado? Porque como tu não tem uma velocidade muito grande de aeronave, tu não precisa proteger a gota na saída do atomizador. Tu pode deixar ela direto, se chocar com ar e fazer a operação dela de saída da aeronave. Já para os aviões turbo, aviões mais rápidos, a gente precisa utilizar esse artifício que é o defletor, para que a gente ganhe um tempo para a gota sair do atomizador e não se chocar diretamente com o vento, com o deslocamento da aeronave. Porque quando ela se chocar com o deslocamento da aeronave, ela vai quebrar novamente o tamanho da gota. Então a gente acaba poupando e mantendo a gota mais original possível, porque quando ela vai se chocar com o ar, a gente está mais afastado ou com uma velocidade menor um pouco da saída do atomizador. Então basicamente esses são os 2 grandes grupos de atomizadores. Então ele se subdivide. Quer dizer que o atomizador sem defletor não pode ser usado no avião maior? Pode ser utilizado, porém, quando eu adiciono o defletor, que é uma vantagem, eu tenho essa vantagem de poupar a gota logo na saída para não ter uma quebra de gota muito rápido e eu acabar destruindo a gota que eu queria manter operacional. Então esse é um ganho, um benefício em utilizar um modelo com defletor numa aeronave turbo, certo? Mas basicamente, quando eu vou escolher, eu tenho que definir para que avião que eu vou escolher. Então a gente separou em 2 grandes grupos, com defletor e sem defletor. Vem a pergunta, qual aeronave que eu vou montar? Para qual avião que eu vou destinar esse equipamento? Basicamente, se eu vou destinar para o avião turbo, eu vou escolher modelos com defletor. Se eu vou levar para o avião não turbo, modelos sem o defletor. Certo? Então, basicamente, seria essa a primeira escolha. A segunda escolha, em relação ao modelo da aeronave que tu está optando, tu vai te deparar com a situação, se a gente olhar no nosso manual da Travicar aqui, ele vai justamente trazer na página 35 como é que se faz as escolhas e o que tem que ser feito de análise e definição para fazer a compra do equipamento. Então, o primeiro item que ele vai colocar, definir o modelo, com ou sem defletor. Dos modelos que não tem defletor, tu vai ter as 2 opções, ou o equipamento de 81 mm, que é a parte aqui da tela, ou 98 mm, que é uma cabeça um pouco maior, certo? Fazendo a opção do modelo com defletor, a gente já vai pegar defletor com 104 mm na parte do defletor, ou de 125 mm, que é esse modelo que eu tenho exposto aqui. Então, basicamente, esse é um dos maiores modelos para naves mais rápidas. Por exemplo, o Air Tractor 602, o Air Tractor 802, utiliza muito esse modelo de atomizador. Tá? Então, basicamente, a minha primeira escolha vai ser entre os 4 modelos diferentes que a gente vai ter à disposição. A segunda escolha vai ser em relação ao tamanho do suporte, que vai encaixar a barra do avião, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, num Ipanema, de modo geral, num atomizador, a barra que sai em utilização em grande escala é a barra de 1,5 polegada. No exemplo do 203, a gente já vai sair de fábrica na Embraer com a barra de 1,25. Então, a gente vai ter que, se quiser usar os sistemas originais do avião, vai ter que colocar o suporte de 1,25. Mas, por padrão, a gente já faz todos os ajustes do Ipanema para modelos de barra de 1,5 polegada, que é o modelo mais, vamos dizer assim, o mais usual na categoria do Ipanema. Para aeronaves turbo, no exemplo do Air Tractor, a gente já muda um pouquinho. A gente pode utilizar o suporte em 1,5 polegada, mas a preferência são por suportes com barramento mais largo. Então, um modelo de 2 polegadas, que é esse modelo, um modelo abaixo desse aqui. Esse modelo aqui vai se adequar às barras maiores ainda, que é 2,5 polegadas. Então é um modelo, muitos clientes acabam optando por uma barra maior ainda e optam por esse sistema aqui. Basicamente assim, então, 2 polegadas para avião turbo, 1,5 polegada para avião não turbo. A próxima escolha que a gente vai fazer é na questão das telas. Aí nas telas a gente tem alguns modelos à disposição, tá? O que a gente pode optar? Qual é a diferença de um modelo para o outro? Basicamente, a escolha aqui nesse quesito, ela está muito ligada aos testes que tu realizou na tua fazenda, na tua empresa, aos pré-testes que tu fez no teu avião para descobrir
qual é o tipo de gota que vai gerar naquela condição X que eu fiz a medição. Então, basicamente, algumas empresas, algumas fazendas vão optar por sistemas, por telas que eles já conhecem a utilização, já usaram várias vezes. Mas aí é uma questão mais de sensibilidade nessa escolha, uma questão de, bom, eu tenho mais afinidade com essa, eu vou optar por esse modelo de tela. Mas, basicamente, a parte operacional são muito equilibrados a utilização. Então, o que eu tenho de vantagem, por exemplo, escolhendo uma chapa rígida perfurada, com furo redondo, que aqui a gente tem alguns modelos da parte de tela para escolher. Então, se eu escolher uma chapa rígida perfurada, eu vou ter uma tela muito mais resistente, uma tela muito mais durável, uma tela que não vai deformar com o uso, porque ela é uma tela, vamos dizer assim, ela é a mais robusta das telas. Tá? Ela é uma chapa com perfurações e a parte operacional, formação de gota, tamanho de gota, tudo isso é muito semelhante entre todas elas. O que vai acontecer, como eu digo, é o ajuste que tu faz em cada equipamento. Então, escolhendo por uma tela de chapa rígida perfurada, eu ganho muito mais longevidade no uso do atomizador, porque eu não vou ter danos que outros tipos de tela podem ocorrer, ou que são normais acontecer no decorrer do uso. Tá? Então, o primeiro modelo que eu tenho, basicamente, chapa rígida perfurada de furo redondo. Aí eu tenho, para aviões mais lento, eu vou usar uma chapa na média de 2,2 milímetros, que é uma chapa muito utilizada, a furação da chapa. Para aviões mais turbo, eu vou usar opções de 3 milímetros ou 4 milímetros, sendo que qualquer uma das duas está apta a utilizar nesses aviões mais rápidos. Aí eu tenho chapa rígida perfurada, porém com furo quadrado, que é o exemplo que eu mostrei antes aqui. Então, algumas empresas, algumas fazendas fizeram uma série de testes em equipamentos e definiram, olha, para nós o adequado é não ser um furo redondo e ser um furo quadrado. Fácil a produção naquele modelo, e aí tem tamanhos diferentes também do furo, alguns têm furo de 6,5 milímetros, outros de 4 milímetros, mas, de novo, é uma questão mais da parte de teste que tu tenha feito para, de fato, dizer isso que adequou melhor para a minha aplicação, para o meu produto químico, para a minha aeronave. Então, é uma questão muito mais individual de escolha, tá? E a gente tem as mais tradicionais, né, que seriam as mais antigas no uso, que são as malhas, tá? Então, a gente tem uma malha de mesh 14, malha de mesh 6, que são malhas trançadas que vão fazer o trabalho semelhante a todas as outras chapas perfuradas. O que acontece com a malha? A malha é um material um pouco mais maleável, consequentemente, por mais que a gente fabrica na Travicara uma tela extremamente rígida aqui, na parte de mesh, né, a parte de malhas, mas mesmo assim, comparado com uma chapa rígida perfurada, a chapa rígida perfurada vai ter muito mais durabilidade no uso no atomizador. Tá? Então, e aqui vai de novo mais uma questão do que tu está acostumado a utilizar. Então, muitas empresas já vinham dos modelos de malha e permanecem utilizando modelos de malha. Mas quando acabam se separando muitas delas com chapa rígida perfurada que não tinham utilizado antes, vão descobrir que muitas vezes a deposição de gota é praticamente muito semelhante, né? Entre um tipo de malha ou um tipo de chapa é muito semelhante. E basicamente o ajuste do tamanho de gota está mais associado ou está associado diretamente à rotação da cabeça, né, ao ajuste de pá da cabeça e a posição que tu bota na aeronave. Então, para cada posição que tu vai instalando ela na aeronave, algumas têm que fazer ajustes diferentes de pá, porque naquela posição do avião a cabeça acaba girando mais do que deveria girar, porque tem mais fluxo de ar. Então, tem que fazer, de fato, uma aplicação de teste para verificar e fazer esses pequenos ajustes no equipamento para tornar ele mais homogêneo possível a formação de gotas. Mas muitas vezes se associa isso à questão da tela e se deixa de lado um pouco essas questões mais de configuração de pá, rotação e posição da aeronave. Então a gente vê muito na prática, em termos de venda, é muito parecido a venda de chapa rígida perfurada com a malha. Então, por questões de opinião como fabricante, isso acaba sendo, vamos dizer assim, em termos de utilização, muito semelhante. Quanto à questão de resistência, a chapa é muito mais resistente do que a malha. Então é uma questão mais técnica para a questão de durabilidade. A outra escolha que a gente vai fazer, basicamente também associada ao modelo do avião, vai ser o tamanho da pá.
Então, basicamente, o tamanho da pá, eu vou ter 3 modelos de pá, basicamente, 50 mm, 70 mm, 90 mm. De novo, a gente faz a subdivisão. Qual é o modelo de avião que eu vou usar? Aviões lentos vão utilizar pás maiores, aviões médios, a gente vai chamar de médios, mas eles já são rápidos, mas eles são entre o mais lento e o mais rápido, eles são medianos. A gente vai usar pás na faixa de 70 mm. E nos aviões muito rápidos, a gente vai usar pá de 50 mm. Então, quem vai usar pá de 50 mm? Normalmente é um Air Tractor 802, um Air Tractor 602, vai utilizar as pás de 50 mm, que é essa aqui que a gente está utilizando aqui na imagem. Quando eu vou para outro Air Tractor, o 402 e o 502, eu já passo para pá de 70 mm. Tá? E quando eu vou para aviões mais lentos, Ipanema, Cessna, os Paunis, eu vou trabalhar com uma pá de 90, porque eu preciso compensar a velocidade mais baixa do avião para manter a rotação de aplicação. E como é que o atomizador trabalha? Com o giro da cabeça do atomizador, ele vai quebrar as gotas, né, e vão sair de dentro da cabeça justamente em relação à rotação que ele tá fazendo. Então, se eu tiver rotações menores, as gotas vão engrossar mais. Se eu tiver maiores rotações, as gotas vão afinar mais. Então, o atomizador já se caracteriza por fazer uma gota fina. Então, tu já tem uma gota fina, uma gota média, uma gota fina no atomizador, depende da configuração que tu montar ele, média e fina, mas tu não vai conseguir ter uma gota grossa no atomizador. A característica do equipamento é tu ter gotas médias para finas. E dependendo da rotação que tiver, ele vai ficar muito fina a gota. Então, também tem que ter um ajuste correto do equipamento, para que tu não se depare depois com um erro de configuração e a gota não chegue no solo. Então isso é importante entender, porque vai evaporar e não vai chegar no solo. Então aí tu pode perder parte da tua cauda que está aplicando, por exemplo, pode perder um percentual grande por má configuração do equipamento. Então, para a gente entender. Então, basicamente, a gente faz a escolha do suporte, faz a escolha da tela e faz a escolha das pás. Na Travicar, a gente tem uma opção de escolher por 2 tipos de eixo, mas basicamente eles são os mesmos com ou sem o antigotejo na frente do eixo. Tá? Na Travicar, o antigotejo ele é feito por mola, um sistema de cabeça de mola, extremamente eficiente, né, que tu acaba, quando tem que fazer algumas vazões muito grandes, muito fora do padrão, né, tem a opção de tirar o antigotejo, que é uma restrição, para que fique mais aberto ainda o eixo e tu consiga fazer vazões bem acima, vazões totalmente extrapoladas do uso normal do produto. Tá? Então, mas pode-se fazer isso, ou quando tu usa algum produto químico que é muito pastoso, que não é diluído, que é muito ruim de utilizar, tu acaba tirando também, botando a tampa cega na frente para que ele faça tenha mais fluidez dentro do equipamento. Então, são opções, mas na escolha, 100% vai sair com o bojo, né, com o antigotejo, e se tu quiser trocar, adiciona uma parte que é ele sem o antigotejo. A próxima decisão que tem que se fazer é em relação ao VRU que vai se utilizar. A gente, na Travicar aqui, a gente trabalha com 2 modelos do VRU, que é o modelo em polímero e o modelo em aço inox, certo? Então, os dois têm a mesma configuração de vazão, os dois têm o mesmo ajuste nos modelos tradicionais, né? E a Travicar tem a questão do peso, então tu pode optar por 100% aço inox ou por um polímero de alta resistência, que é extremamente resistente também, mais leve que o aço inox e com o mesmo trabalho, o mesmo operacional. Então a Travicar, na linha de VRUs, ela tem esses 2 modelos. Tu ainda tem a opção, em alguns clientes que querem fazer vazões extremamente altas, a gente tem a opção do VRU em aço inox também, de alta vazão, que daí ele vai ter uma abertura maior, aí vazões sempre extremas. Sempre que eu falar que é algo fora do padrão, é porque realmente é 5% da operação que alguém vai utilizar esse tipo de atividade. Então é muito baixo mesmo, mas a gente tem essas configurações que suportam qualquer tipo de vazão no equipamento. Tá? E aí depois, a outra escolha que tu vai fazer é em relação à válvula anti-gotejo. Então, na Travicar a gente tem essa válvula anti-gotejo tradicional, 100% em aço inox, que é fixada na parte de trás do atomizador, e o VRU é fixado na barra de pulverização. E tem uma série de montagens, a gente pode ter vários tipos de montagem diferentes na barra, a gente tem outro tipo de antigotejo, que também são os modelos em polímero, né? A gente pode mostrar aqui depois,
que eles também são extremamente resistentes, com uma vazão excepcional também, e são mais leves. Então, alguns clientes optam por sistemas menos, assim, com extrema resistência, porém com uma leveza maior no equipamento. Então, é uma série de decisões que tu vai ter que fazer numa escolha do atomizador, e aí tu acaba te deparando com essas situações. A Travicar, no conjunto principal, como eu falei, tem 2 modelos que não tem defletor, 2 modelos com defletor, tem uma variação também no equipamento, o total inox 100% inox, que hoje vem fazendo extremo sucesso no Mato Grosso, no Brasil todo, que é um equipamento extremamente durável, extremamente resistente, então da questão química abrasivo, o rolamento dele é um rolamento de 42 milímetros, é o maior rolamento do mercado, então traz para o equipamento uma estabilidade superior, né? E a gente tem clientes que nos reportaram o uso do equipamento, até nos surpreendeu muitas vezes, porque a gente teve um cliente que utilizou, e aí ele terminou a operação e ele reportou, olha, voei 500 mil hectares com o teu equipamento sem precisar desmontar todo ele, só fazendo a manutenção básica. Eu disse, mas não pode alguém voar 500 mil hectares? A gente foi de fato identificar. Sim, ele voou naquela safra 500 mil hectares com o atomizador, com extremo sucesso, sem ter que trocar rolamento, né, parte de operação, porque o rolamento é maior, é mais durável, é mais adequado à utilização, né, e era uma aeronave extremamente rápida, então, um ar tractor. Então nos surpreendeu realmente positivamente que o produto foi um extremo sucesso no quesito durabilidade. Sem falar na questão de eficiência, deposição, formação de gota, estabilidade, tornar a operação mais homogênea na formação de gotas. Então, tudo isso o atomizador Travicar tem e é um produto diferenciado do mercado. E a segunda linha de produtos que a gente tem é uma linha inox, que também é de extrema resistência, porém essa é 100% inox. Então a gente traz como um diferencial de produto, né? Mas é uma linha muito utilizada no mercado. A gente tem, assim, o número de vendas anuais é muito grande dos atomizadores. Então é produtos em tudo que é tipo de aeronave, tudo que é tipo de operação, tudo que é tipo de cultura. Mas o importante que eu venho trazer para vocês hoje é o quê? Entender do equipamento, entender da parte operacional, o modelo de avião que tu vai escolher, a configuração que tem que fazer. Por quê? Porque se tu não configurar certo, a gota aqui, a formação de gota, que é o mais importante para o teu avião, ela não vai estar adequada e tu não vai ter o sucesso que tu busca no equipamento. Então, muitas vezes, erros de configuração, erros de conhecimento do produto, em algumas operações, acabaram tirando de operação. É um produto extremamente fácil e rápido de utilizar, extremamente confortável e confiável na utilização, mas com conhecimento falhado acaba tendo problemas. Então, tem que ficar muito claro que a utilização do atomizador tem que ser adequado ao modelo da aeronave. Então, por exemplo, pega aeronaves mais rápidas ou extremamente rápidas, no caso do Air Tractor 802, tu tem que usar atomizador com 125 de diâmetro do defletor, tu tem que cuidar a gota, não elevar, não botar a pá errada com pás de tamanho errado, porque tu vai ter uma rotação fora daquilo que tu espera. Todos os atomizadores Travicar passaram por túnel de vento nos Estados Unidos para questão de calibração, ajustes e coleta de dados referentes à gota. Então, nossos manuais aqui constam toda a parte gráfica de operação dessa coleta, da parte técnica, extremamente perfeito, extremamente homogênea a formação de gotas, né? Então o produto é muito resistente, muito durável, e aqui eu vim trazer para vocês de forma rápida toda essa informação, vocês tendo mais dúvidas, não entendendo, querendo explicações mais técnicas, um pouco mais detalhada, nos chama aqui no setor de relacionamento, nos chama no setor comercial, e a gente vai ter toda a explicação, todo o treinamento, todo o ensinamento, mesmo que o teu produto não seja o Travicar, tu seja olhando para comprar o Travicar, quer saber como é que configura o teu, a gente também te dá a instrução, porque a gente sabe que, te passando a informação correta e tu utilizando o produto Travicar, tu vai ver que realmente é um diferencial de produto, um diferencial de utilização. Então, saber tudo isso é bem importante em todas as etapas, para quem já é operador, para quem está comprando um avião novo, para quem está entrando nesse mercado ou já está mudando de tecnologia. Eu usava muito bico e agora meu cliente está solicitando atomizador, eu estou tentando entender como é que eu faço o uso. Às vezes parece muito fácil botar na barra e sair pulverizando, mas os erros vão acontecer se tu não dominar a operação por completo. Então aqui a Travicar tem todo o conhecimento para te instruir, te dá toda a informação técnica e tudo aquilo que a gente puder ajudar, a gente vai estar à disposição de vocês.